Boa noite, pessoal, meus amigos e amigas buscadores de autoconhecimento e expansão de consciência. Estamos mais um dia ao vivo aqui, dia 4 da nossa maratona, curando o seu interior. Então, vamos esperar o pessoal começar a entrar aqui. Todo mundo que estiver entrando aí vai colocando o seu nome e a cidade para eu saber de onde vocês estão falando aí. Boa noite todo mundo, boa noite pessoal, vamos entrando aí, essa live maravilhosa aí no dia de hoje. Então, hoje é o dia 4, né, da nossa maratona Curando o Seu Interior, onde a gente está trazendo pessoas que passaram por uma transformação de vida, por um processo de autoconhecimento, de expansão de consciência e hoje estão aqui para passar e transbordar um pouquinho da sua história, do seu conhecimento para todo mundo, né? Tudo é troca, todo mundo está passando por momentos de transformação, cada um tem seu tempo e está tudo certo, não tem nada errado, né? Então, pessoal, ontem nós tivemos uma noite quântica aqui, né, no canal. Teve ilustres presenças aí do Ivan Guerra, que é o criador da Morphos, do equipamento quântico que eu utilizo nas minhas terapias. Jonas e Flávia, um casal maravilhoso aí. E anteontem tivemos a presença da Irene para falar um pouquinho sobre arte e terapia. E depois, no primeiro dia, tivemos a Denise para falar um pouquinho de terapia multidimensional e contar um pouquinho da história de vida dela, para a gente poder se identificar com algumas coisas, né? Entender que todo mundo passa por processo de autoconhecimento, né? Passa por turbulências na vida. E muitas vezes alguns passam por umas turbulências mais chacoalhadas aí e outros um pouco mais leve. Cada um tem seu momento, cada um está aqui para viver a sua experiência, né? E hoje, a Selma já está ali. Olá, Selma, tudo bem? Já te chamo aí. Então, hoje a gente vai bater um papo cabeça aí, um papo descontraído com a Selma. Eu já fiz uma live com ela no canal dela, a gente se conheceu aí através da Maia Andrade, né? Que a gente fez algumas aulas na Escola do Alquimista e foi muito prazeroso o bate-papo lá, né? Bem descontraído, pra gente falar um pouquinho de autoconhecimento, expansão de consciência e espiritualidade. Então, hoje a noite vai estar espiritualizada. Aquela espiritualidade livre, né? Sem aquela cobrança, sem aquelas regras, sem aquela visão pesada, né? Que muitas vezes as religiões colocam pra gente, a gente aprende na nossa família, na sociedade, né? Na infância. Então aqui é uma espiritualidade natural, livre. Então eu vou chamar a Selma aqui para a gente conversar um pouquinho, para a gente conhecer a Selma, né? As pessoas que me seguem aqui, quem não conhece ela vai conhecer essa pessoa aí de muita luz aí que está hoje ajudando outras pessoas a passarem por esse momento de transformação, esse momento de autoconhecimento, de expansão de consciência. Então vamos lá, pessoal. Deixa eu chamar a Selma aqui para a gente bater um papo. Selma. Encaminhe para as outras pessoas aí, pessoal. Se cada um de vocês encaminhar para as outras, aí vamos trazer muita gente para essa live de hoje maravilhosa. E está a Selma aí, né, Selma? Olá, muito boa Bem-vinda, boa noite. noite no meu canal. Obrigada pelo convite. Boa noite para você. Boa noite para todos os seus seguidores. É um prazer estar aqui, viu? Obrigada pelo convite. Eu que agradeço você ter aceitado essa. Já achei que esse sorrisão aí já até traz energias boas aqui pra gente. Essa positividade, essa energia boa aí de luz. Ai, que bom, é uma honra, viu, estar aqui retribuindo a linda contribuição que você fez anteriormente aqui no meu. E a gente vai juntos aí espalhando luz, né? Eu falo que é tacar luz. Vamos tacar luz em todos, tacar luz no mundo. Vamos clarear tudo, né? Clarear tudo quanto é sombra que aparecer. Mas legal, Exato. né, Stão? A gente se conheceu aí. A gente fala que às vezes é por acaso, mas não existe acaso, né? Tudo é conexão, tudo é vibração, né? Então, se a gente se conheceu, se a gente se conectou de alguma maneira, né? Seja por uma pessoa ou por outra, independente do caminho, quer dizer que nós estamos nessa mesma vibração, estamos vibrando essa mesma energia e estamos com um propósito muito parecido, né? Você com a sua transformação pessoal, eu com a minha, e hoje a gente está conseguindo um pouquinho transbordar, né? O mínimo que seja para outras pessoas e mostrar para elas que todo esse processo de autoconhecimento não é fácil, né?
mas ele é único, ele é exclusivo. Às vezes a gente quer se basear no que a outra pessoa está passando, só que às vezes o seu processo é diferente, né? O seu tempo é diferente do outro. Então, quando a gente começa a comparar somente com a minha história, né? A nossa história, cada um comparar com a sua, e começa a ver as dificuldades, as dores, o que que aquilo quer ensinar para você, o que que isso quer te mostrar, né? Será que não é a hora de você começar a olhar com outro ângulo? E como eu passei por um processo grande de autoconhecimento e tive vários vazios internos, vários questionamentos, eu não tenho dúvida nenhuma que também para estar a Selma aí falando hoje ao vivo, né, no canal dela, criando um curso maravilhoso aí, falando de espiritualidade para iniciantes e para quem quiser ouvir, não foi um processo do dia para a noite, né? Então, se apresente aí, fale um pouquinho de você, desse momento antes da Selma estar aqui presente com a gente, até essa transformação, até virar essa Selma despojada aí, feliz, toda contente, alegre, espalhando luz para todo mundo. Então, fica à vontade. Olha, muito interessante essa tua observação, porque eu era uma pessoa completamente oposta a isso. Então, para quem já está aqui assistindo, que talvez quer fazer uma mudança na vida e já está assim, nossa, mas é impossível, porque está muito longe o que eu quero, né, me tornar. Não, não é impossível, porque eu era completamente diferente, completamente oposta a isso, muito tímida, muito introspectiva. Como diziam as minhas amigas do colegial, eu não abria a boca para falar nada, porque não tinha segurança em mim, muito tímida, introspectiva. E eu me transformei nessa aqui, ó. Então, as pessoas que me seguem na vida mesmo, as pessoas que me conhecem pessoalmente, sabem da história, me conhecem lá de trás, não acreditam que eu me transformei nisso. Porque eu nasci na roça, então não tive contato com nada que existe hoje, né? Celular, nem pensar, não tinha informações naquela época. Cresci meio sozinha, porque quando a gente mora na roça, você não tem o agito da cidade, né? Então eu Sim. cresci e morei lá até meus 18 anos. Não tinha nem energia elétrica na minha casa, mas hoje eu tenho muito orgulho disso, porque tudo isso me tornou a pessoa que eu sou muito grata. Mas eu vim morar na cidade com 18 anos, porque eu queria estudar, tinha alguma coisa dentro de mim que já é do nosso ser. Então, cada um aí que tem já uma sementinha dentro de si já pode ir pensando nessa semente, porque tem alguma coisa dentro de nós que é mais forte, sabe? Que não tem nada que impeça, que você desbrava o mundo para querer conseguir aquilo. Então, desde criança eu já tinha alguma sementinha. E eu fiz essa mudança na minha vida de vir morar na cidade por conta desse desejo aqui interno, dessa sementinha que tinha dentro de mim, que eu nem sabia o que era. Mas né, tinha uma vontade ali e eu segui essa vontade. Tive o apoio dos meus pais, né, para sair de casa aos 18, sendo que só saí de casa para casar. Então foi um pouquinho complicado, mas tive o apoio. E comecei a minha jornada aí sozinha, né, morando sozinha, com a juventude à flor da pele. Fui descobrindo né, como era morar na cidade, morar sozinha. E comecei a estudar. Comecei a trabalhar na área administrativa, fiz administração de empresas. E quando eu tinha 24 anos, eu engravidei, solteira. E aí foi aquela coisa, né? Minha mãe já falou assim, nossa, Sim. sabia que você ia morar na cidade, ia dar nisso, que você ia engravidar, agora acabou tudo. Acabou tudo, teus sonhos acabou. E eu falei, mãe, não acabou nada não, Por que Faz aquele acabou? caos, né? Daquela chacoalhada, acho que é o fim do mundo, né? E aí, assim, esse ponto foi muito importante no meu desenvolvimento para eu chegar aqui onde estou, porque eu estava na minha juventude, né, morando sozinha, festas e tudo mais. Eu não sei onde que eu estaria hoje se não fosse aquela gravidez, se não fosse a minha filha na minha vida. E aí eu consegui levar a gravidez, consegui continuar trabalhando e fui passar a minha licença maternidade lá com a minha mãe, né, no sítio. E quando minha filha fez 4 meses, eu, como se diz, coloquei ela debaixo do braço e voltei aqui para minha casa, né, para a cidade onde eu moro, que é próximo também, e vim tocar a vida, continuando Sim. trabalhando, continuei estudando muito, que eu sempre gostei, e a gente sempre arruma uma solução para o nosso dia a dia. Quando a gente pensa que você vai ter que criar um filho sozinha, é um monstro.
Mas ali no dia a dia, se você se dedica a resolver aquele desafio do seu dia, e amanhã você resolve o outro que aparecer, aí vai ficando fácil. Consegui Sim, tocar aí essa minha maternidade solo, trabalhando, estudando, criando ela, e sosseguei, né? Voltei para mim, voltei para dentro da minha casa, para minha filha, na educação dela. E aí foi aí que começou já esse meu processo de voltar para mim e não ficar muito no mundo externo. E foi no ano de 2014 que eu comecei a me incomodar com o trabalho. Que até então eu trabalhava na área administrativa e aquela coisa de casa, trabalho, casa. Eu chamo de vida CTC, casa, trabalho, casa, casa, trabalho, casa. Só ia para o trabalho, mergulhava lá o dia inteiro, voltava para casa. Não tinha tempo, né, de pensar na vida. E chega um momento, né, perto aí dos 30, que foi esse momento meu, uhum, eu comecei a pensar, falando, mas a vida não pode ser só isso. Eu não quero só isso para mim, não pode ser só isso. Imagina eu vi as pessoas lá na empresa que tinham assim 30 anos de casa. Eu falava, nossa, imagina, se eu envelhecer aqui, começou a não fazer sentido. E eu, na empresa, queria muito um cargo lá dentro. uhum. Várias vezes desocupou uma cadeira da gerência acima de mim, essa cadeira desocupou. E eu não conseguia atingir essa cadeira. E eu ficava ali, nossa, mas como eu quero ser gerente, e fazia coisas para Uhum. ser gerente, cursos para ser gerente, e esse cargo não chegou até mim. Depois, né, eu fui descobrir que eu não queria isso. Hoje, por Uhum. exemplo, se me oferecessem, eu não ia querer. Porque não está alinhado comigo, com aquilo Sim, que eu, minha essência. Mas eu queria isso pelo externo. O externo influencia muita gente. Porque é sim. legal você ter um cargo, né? As pessoas É, perguntam. status, né? Que as pessoas vão falar, não, eu tenho esse cargo, eu sou gerente de uma empresa, então tem toda a parte do ego, de você É, sentir pertencente a esse momento, a esse mundo externo, né? e as pessoas. Isso é comum. É comum as pessoas quererem isso pelo externo. Às vezes nem é por si mesma. E se a pessoa não tiver o Sim, autoconhecimento, ela acaba caindo numa cilada. Porque se eu tivesse conseguido esse cargo lá atrás, talvez eu teria ficado ali, né, com o meu ego e não ia querer sim, largar esse status. Então, eu acredito na sincronicidade da vida, que tudo é perfeito e tudo que aconteceu na minha vida foi muito perfeito. E aí, a partir desse incômodo, que eu comecei a buscar efetivamente o autoconhecimento. Comecei a fazer treinamentos, descobri o coaching, fiz o processo de coaching comigo, né, como cliente. sim. E dali, assim, foi o divisor de águas. Aí eu já me despertei, aí eu já comecei a fazer os vídeos na internet. E aí quem via as pessoas, né, da minha cidade e tal, falava, nossa, mas o que a Selma tá fazendo, né? E as pessoas elogiavam, gostavam, falavam que eu levava Uhum. jeito e queriam saber o que eu tinha feito para que eu me transformasse daquele jeito. Porque assim, é impressionante. Um dia eu quero trazer alguém que me conheceu nessa época para poder Antes. contar É como que muito eu legal, era. né? Porque só ouvindo mesmo para ter ideia de como que eu era e a transformação que eu tive. E aí Sim, isso foi só o começo. E aí é uma porta que você permite que se abra para você, que vai abrindo outra. Você abre uma porta, adentra sim. por ela, aí quando vem uma outra porta, se você permitir ir adentrando por essas portas, vendo qual que realmente é para você, fazendo as suas escolhas, a vida traz tudo, tudo, tudo o que a gente precisa. Mas é E muito legal, Sam, você falar isso aí, só interrompendo você um pouquinho, só fazer uma reflexão. É, tem algumas flamingas suas aí, um monte de flamiguinhos aí, até o ah, Lucas, abraço Lucas aí, tem umas flamingas aí, jogando um monte de flamiguinhas. ei, Flamingas, que bom ver vocês. Mas é muito legal você falar um pouquinho da sua história, né? Que você falando assim, já foi me remetendo um monte de memória da minha. Teve muitos pontos muito parecidos com a sua história da minha, né? Eu não nasci no interior, assim que nem você, não nasci na roça, né? Mas essa parte mais profissional, de você querer algo maior, né? Que a gente aprende que não, a gente tem que arrumar um bom emprego, né? Com um bom salário, numa empresa estável, tudo que vai possibilitar você crescer lá e ter um plano de carreira, que isso é o certo, de aí depois você vai trabalhar bastante, e lá na frente você vai se aposentar, aí você vai ter sua família, seu filho, um monte de coisa, tudo aquela visão que a sociedade prega que é a vida perfeita, né? E aí a minha história também, eu sempre
Fui muito de estudar, né? Meus pais tiveram algumas dificuldades na infância, assim, principalmente meu pai. Teve uma vida um pouco mais carente, assim, na roça também, é de Minas Gerais. Ah, que legal. E aí ele tá até aí online. E aí ele sempre batalhou bastante, né? Perdeu um pouco da infância dele e depois que teve os filhos, sempre batalhou para dar o melhor para os filhos, né? E realmente deu coisas muito boas para mim e para minhas irmãs. Só que a gente sempre teve a ideia de, meu, tem que estudar, tem que construir uma carreira, tem que ter uma condição financeira bacana, ter essa independência. E eu fui nessa busca também, né? Por profissional, por carreira, estudei, fiz um monte de curso, carreira técnica e tal, entrei em várias empresas, né? E aí eu sempre tinha esse plano de crescer profissionalmente para ser alguém na vida, né? Para ser olhado, para se sentir pertencente. E também eu virei pai inesperadamente, né? Eu já estava namorando com a minha esposa atual, hoje, que ela estava com 27 anos, e aí quando eu soube da notícia que virei pai, tipo, eu falei, meu, ferrou, eu não estou nem preparado, tenho nem maturidade para ser pai, como que eu vou ser pai, né? E aí vem o peso da responsabilidade, e aí você começa, meu, agora tem que fazer isso, tem que comprar uma casa, tem que ganhar mais, porque aí tem mais uma pessoa para cuidar, então vem toda aquela pressão, né? E da sociedade, dos pais, da família, que, meu, seu responsável, você está namorando ainda com a pessoa e já nem casou e já virou pai, e agora como que vai ser? Então, vem aquele monte de coisa na cabeça, né? E aí foi passando a vida também, a gente foi se ajeitando, né? Juntamos nossos trapos, começamos a morar junto lá com a ajuda do meu pai no comecinho, depois a gente foi ficando mais independente. E na crise, na parte dos 30 anos também, depois dos 30 anos, começou a bater aquele vazio interno, que eu comecei a sentir essa rotina também acontecer, saía de casa cedo, trabalhava, voltava, né? Ia sempre aquela rotina, final de semana aquela correria. Então, aquele negócio que virou uma rotina que depois eu vi minha filha crescendo, e no comecinho ela sempre vinha, a hora que eu chegava do trabalho, brincar comigo, vinha me ver na porta, e chegou um momento que eu chegava tão cansado que eu não tinha nem condição de brincar com ela. E aí depois chegou uma hora que ela parou de ir. E aí eu Ah, lembro que eu chegava em casa, ela parava de vir até mim, e aí começava a bater aquela culpa, né? Meu, olha o que você está fazendo da sua vida. E aí começou a bater essa crise existencial. Meu, não é possível que a vida é só isso, é só trabalhar. Não é possível. Tipo, agora é assim, eu olhava também as pessoas mais velhas de carreira lá, 20, 30 anos de empresa, né? E às vezes reclamando da vida pra caramba, aquela vida rabugenta. Às vezes que você vê a pessoa só reclamando, só reclamando, só reclamando, e fala assim, meu, não é isso que eu quero, né? E aí vai passando as coisas, aí depois tive outras filhas, aí hoje sou pai de três, mas enfim, começou também nessa crise dos 30 e depois que você começar a se questionar. E aí você começa a falar assim, não é possível que a vida é só assim, né? uhum. E aí você começa a buscar, né? Eu fui buscar também autoconhecimento, essa parte mais de coaching, de programação neurolinguística, hipnose, aí também foi o início do despertar. Mas o engraçado é que você falou de ter uma sementinha que parece que está dentro de você, parece que fica ressoando, fica batendo lá dentro, te mostrando que existe algo além. Parece que, meu, o seu ambiente não é aqui, né? Chegou uma hora que eu estava trabalhando e parecia que tinha alguma voz me falando, cara, você não pertence mais a esse ambiente, você está na hora de fazer uma outra coisa. Foi a hora que eu nem sabia que eu ia fazer, mas eu não sabia, eu sabia que eu não queria mais ficar ali. E aí que eu entrei nesse mundo de autoconhecimento e fui me despertando, né? Mas é legal você falar da sua história, né? E o legal da sua positividade é o lance que muitas pessoas não conseguem enxergar, que é o lance de honrar e sentir orgulhoso da história, né? É. Você olhando para o seu passado hoje, como você está aí, a trajetória que você teve, né? O processo que você teve lá de sair da roça, morar sozinha, ser mãe solteira, se virar para dar conta aí, e hoje em dia construiu, né? Está bem pra caramba com você e está construindo, está dando o melhor para sua filha. Então, o lance de orgulho, da gratidão, né? É, Que eu acho que é um divisor de água na vida das pessoas, é, né? é Então, quando a verdade. gente é grato pela nossa história, honra a nossa história, honra pai e mãe, honra a nossa história, tudo começa a fluir, Uhum. né? Nossa, é uma outra visão e é gratificante. Quantas vezes eu tive vergonha? Meu pai tinha um Fusquinha, ainda tem até hoje. O jeito da casa, eu tinha vergonha dos meus amigos irem até lá. E hoje, sim, hoje eu tenho orgulho de tudo, de mostrar Sim, tudo. Isso é muito libertador. Nós precisamos honrar a sim, nossa origem, porque cada coisa que aconteceu foi sincrônico.
até inclusive a chegada da minha filha mesmo, isso eu tô tendo consciência mais agora, né? Eu fiz Sim, alguns processos e eu tô sempre buscando me melhorar. Esse é um ponto importante. A gente nunca vai chegar num momento que você vai falar, não, já tô totalmente pronta, né? Eu sempre estou buscando estudar, fazer terapias, faço muita terapia comigo, muitos processos para eu ir me descobrindo. E recentemente eu fiz foi até um mapa numerológico que me trouxe uma uhum, questão minha que eu tenho uma questão para trabalhar aqui, que é a responsabilidade familiar. Porque eu já tive momentos de muita liberdade, onde eu não tinha essas responsabilidades. E aí me trouxe, então, uma filha para que eu tivesse essa responsabilidade. Eu estava já indo para um rumo de liberdade, porque era sim, festa, né, morando sozinha, e me sim, trouxe a minha filha para isso. E bateu demais. E faz super sentido para mim ter vindo essa filha para eu trilhar o meu caminho, para eu seguir o caminho que eu tenho que seguir. Então, tudo na vida da gente é sincrônico. Nascer onde eu nasci faz parte de quem eu sou, faz parte da minha jornada. Ter os pais que eu sim, tenho, a quantia de dinheiro que eu nasci no lar, que eu nasci, tudo isso é sincrônico. E se a gente olha para a vida com esse olhar, a gente para de achar que está tudo errado, para de se culpar, para de se comparar. Você passa a aceitar a vida. Mas é uma aceitação que não é uma passividade, você falar, ah, não, tá bom, então é assim. É uma aceitação que que te impulsiona para frente, de você aceitar tudo que aconteceu e falar, poxa vida, olha, tudo isso que aconteceu foi tão maravilhoso que agora eu então vou fazer mais ainda, vou agir mais, vou me conectar mais ainda, porque tá tudo tão sincrônico que eu quero mais essa sincronia para minha vida. E isso é transformador na nossa exatamente. vida. Não, é demais, né, Sam? Até a Priscila falou aqui, que é a minha esposa, né? A nossa história nos lapida para sermos quem somos. Por isso a importância de honrar a nossa história. Isso é verdade, né? Também no passado, às vezes a gente tinha muita vergonha, né? Do meu pai, do jeito que é, da minha mãe, de trazer um amigo ou da minha casa, disso, daquilo. São coisas que a gente aprende, né? De maneira de comparar um com o outro, assim, e a gente, depois que amadurece, a gente vê que são coisas tão bobas, assim, que você sofria por uma coisa que não fazia sentido, mas é tudo estado de consciência, né? E o legal que você falar também do lance da responsabilidade, eu virar pai também me trouxe uma responsabilidade muito grande, né? E depois foi reforçando com outras filhas. Então, hoje eu tenho 3 filhas, mas eu não tenho dúvida nenhuma que o fato de ser pai, né, como ser mãe, como essa responsabilidade que vem, né, enraizado aí quando a gente se torna pai e mãe, traz uma responsabilidade muito maior para você olhar. Então é o momento certo, tudo acontece no momento certo, né? Tudo acontece naquele momento para você aprender ou olhar ou mudar aquele caminho ou para você reforçar que é aquele caminho que você está indo. É, E aí, pode falar. são os chamados, eu falo que são os Amados. chamados, porque se a nossa vida fosse linear, tudo muito ok, a gente não ia ter impulsionamento para fazer diferente. E, infelizmente, o ser humano ainda se move muito pela dor. Então, a gente está muito condicionado a isso. E quando vem uma dor, né, seja a dor de você não estar conseguindo o que você quer no emprego, ou a dor de perder o emprego, são esses momentos assim decisivos que faz com que a gente pense. São poucas pessoas que fazem essa mudança interna pelo amor, né, quando estão alegres. Geralmente é quando estão tristes. E aí os chamados Exatamente. acabam fazendo um bem para a gente, que é Sim. trazendo uma mudança de rota, que a gente precisa ficar presente para aquilo que está acontecendo, refletir sobre aquilo. E esse é o padrão hoje, né, da gente mudar pelo sofrimento. Com certeza, mas é legal você falar isso, né, do sofrimento, que até Buda fala do caminho do meio, né? Que nem é para você estar num extremo nem no outro. E quando a gente vai nos extremos da vida, né, seja por prazer, por dor, por qualquer coisa, a gente vai e a vida vai colocar alguma coisa, alguma pessoa, alguma situação para você tomar aquela consciência, né? E se não está doendo bastante e você não quer mudar, vai cutucar mais a sua dor para você tomar aquele movimento de novo para você se endireitar e chegar no equilíbrio. E Uhum. se você for para o outro lado, a vida vai te movimentar de novo para o outro. Então, hoje entendendo, né, essas leis universais, que tudo é uma evolução, tudo tem ciclos de vida, tudo tem ciclos de momentos aqui. Então, o universo é movimento, né?
nós, como criador da nossa realidade, como centelha divina que está aqui para experienciar todas essas emoções, a gente está aqui para criar esse movimento para as coisas acontecerem, né? E quando você não faz o movimento por você, né, no amor, no prazer, né, você vai ser empurrado por algum movimento que nem sempre vai te agradar. É verdade. Então, quando você toma essa consciência, é libertador também, porque você fala, opa, eu estou muito na zona de conforto, eu preciso fazer algum movimento na minha vida, e você não espera chegar numa dor extrema Uhum. para você poder se coçar, para você Uhum. fazer um movimento diferente. Então você já vai fazendo um movimento, né, a favor, e isso é muito mais tranquilo para você, Uhum. porque você faz algo que está alinhado com o que você gosta de fazer, com o que você se sente bem, Uhum. com amor, com a felicidade, com a alegria, e não espera, ah, não, vou esperar aqui para ver o que vai acontecer. Meu, você vai ser empurrado de É, uma forma ou de outra, né? A vida vai te colocar algum aprendizado é. para você olhar aquilo e aprender, É que né? se vo... Então, é que se você não toma a decisão, a vida vai tomar por você. E aí ah, pode ser que você não goste, né? É como você ir numa pizzaria e falar assim, garçom, pode escolher o sabor para mim hoje. Você corre o risco de você não gostar do sabor que vem. E se sim, você assume essa responsabilidade, toma suas decisões, a chance de que, né, seu caminho seja mais leve é maior, porque senão a vida vai tomar a decisão por você e você não sabe o que vem e depois exato. vai chorar ainda. É que a gente é treinado também, né, a dividir a responsabilidade ou terceirizar a responsabilidade, né? Desde o momento que a gente nasce também, tem o pai e mãe, que a gente está acostumado a que o pai e mãe façam por nós, depois a gente vai crescendo, né? Depois sempre tem alguma autoridade, né? Seja o presidente, o governo, o chefe, dependendo do momento que você está ali, sempre tem as autoridades. Então, de uma certa forma, acaba ficando confortável, né? Você dividir a responsabilidade, porque se não deu certo, ah, não, não foi culpa minha, não, porque o outro que fez, eu não fiz nada. Só que quando você assume a autorresponsabilidade e coloca que depende exclusivamente de você, tem um peso maior, mas também tem uma liberdade maior, né? Porque você está assumindo o poder e o poder é seu, né? A partir do momento que você divide a sua responsabilidade, você está tirando o poder de você e passando para uma outra pessoa. E aí, se der uma coisa errada na sua vida, não adianta chorar, É. porque você deu poder para outra pessoa tomar a decisão por você. Então, Uhum. às vezes, você vai estar vivendo uma vida que uma outra pessoa quer que você vive, né? Para você. E nem sempre, às vezes, vai te agradar, você vai ficar puta, você vai ficar com raiva, você vai ficar triste, mas é porque você deu o poder para outra pessoa. A partir do momento que você tira o poder das outras pessoas e pega de volta para você, você tem que lembrar que também a responsabilidade é sua, né? Então você não é obrigada a agradar ninguém, também ninguém é obrigado a te agradar. Então, quando você traz essa autorresponsabilidade, tem uma liberdade muito grande, né? Só que também tem uma responsabilidade muito Sim. grande. Não tem como você culpar ninguém pelas coisas que está dando errado na sua vida. É você, né? É. O que você fizer, o que você trabalhar no seu interno, é o que vai refletir no seu externo. Uhum. E tem uma história, né, de que assim, quando a gente é criança, a gente chora e espera os nossos pais adivinharem, né? Porque você tá chorando, aí o pai vai lá, oferece leite, deixa eu ver se é leite, deixa eu ver se é a barriga que tá doendo, deixa eu ver se tá suja a fralda. Os pais vão adivinhando. E quando a gente é criança, as pessoas adivinham aquilo que a gente quer. E quando a gente cresce, às vezes a gente pensa que os outros ainda têm que adivinhar, ou que é o outro que vai ter Isso. que vir me perguntar se eu quero leite, ou se eu tô suja, se eu tô com dor. Então a gente tem que entender que a gente já é adulto e que agora a gente mesmo tem que buscar tudo isso, buscar as respostas, buscar através das atitudes, buscar aquilo que a gente almeja. Não tem mais ninguém que vai ficar ali perguntando o que você quer. Não é responsabilidade do outro te agradar, Sim, fazer algo por você. E essa é a exatamente. maturidade que a gente adquire aí por volta dos 30, que é mais ou menos o despertar da Sim. humanidade. Mas é engraçado que se você olhar as gerações, por exemplo, dos seus pais, né, dos seus pais, dos seus avós, são ciclos diferentes de vida, né? Onde a infância foi mais interrompida, teve uma responsabilidade maior desde pequeno, né? Trabalhar na roça, teve que ajudar o pai e mãe, teve uma família grande com os irmãos, né? Então, geralmente, que nem a parte do meu avô lá, meu pai são em 8 irmãos, e a família do meu avô em 12 irmãos, né? Tudo do interior, Lá em só casa que também é assim. antigamente criava filhos para ajudar em casa, né, meu? Não tem como eu pagar ninguém, então vamos colocar os filhos para trabalhar, né? A mulher aí para ajudar em casa, os filhos para ajudar na roça, carpir, ajudar lá com os bichinhos, ajudar com a plantação, ajudar com tudo. Então, só que isso
trouxe também uma maturidade maior, talvez muito precoce às vezes, né, para algumas pessoas, que foi interrompida algumas fases que hoje a gente tem, só que também essa geração que sofreu, entre aspas, né, porque hoje em dia, não, de certa forma, não é um sofrimento, é tudo um aprendizado, né, É. olhando com essa ótica de aprendizado. Mas, enfim, às vezes, essa geração que precisou batalhar mais acaba querendo dar para os filhos o que não teve. Uhum, E aí acaba deixando mal acostumado, né? uhum, Não deixa bater as asas, não deixa fortalecer as asas. E uhum. aí também o filho, né, acaba ficando mal acostumado e vira um conforto sempre ter o pai e a mãe dando tudo. E aí Aham. depois que ou perde pai e mãe, ou que precisa, porque a vida vai te cobrar de você se mexer, né? Lembrando que sempre você vai sentir alguma coisa te empurrando. E por mais que você não vá, aí entra depressão, entra ansiedade, entra um monte de coisa, por quê? Você inconscientemente não está fazendo o que você deveria fazer. E você Uhum. sabe disso. É. Lá no fundo você sente. Só que aí você quer justificar de alguma forma. Então, também tem a sociedade, tem N coisas aí que acontecem, né? Que essa geração de hoje, né? Talvez não da nossa idade, mas um pedaço da nossa idade e outras pessoas depois acaba sofrendo mais porque os pais começaram a querer dar mais do que deveria, né? E Uhum. também acha na responsabilidade de cuidar do filho até ficar marmanjo. Então você É. vê vários marmanjos, depois dos 30 até 40 anos, vivendo embaixo de pai e mãe. E aí não sabe batalhar, não sabe fazer nada, porque não trouxe a maturidade, não É. ganhou a fortaleza, a resistência, a maturidade que deveria precisar para fortalecer as asinhas, para bater as asas para fora, né? Pois é. Então, é um lance complicado também. Hoje, quem quer se desenvolver, né, quem já traz um pouco de consciência, hoje é a melhor época que está existindo em toda a história da humanidade para as pessoas se desenvolverem, porque o acesso está muito fácil, e ainda mais Essa agora mesmo, informação. nesse momento que a gente está passando mesmo, ainda está em pandemia, né, não está pós-pandemia ainda, mas esse momento de pandemia, quantos cursos não surgiram agora via internet, trabalho remoto, muitas possibilidades, está potencializando ainda mais. E é a melhor oportunidade que a gente tem de aprender. Então, nunca se teve tanta informação disponível, acesso a qualquer lugar que você estiver. Hoje, por exemplo, lá na roça dos meus pais, tem internet. Sendo que na minha infância, adolescência, não tinha nem telefone lá, nem para ligar, assim, não tinha. E Uhum. hoje tem internet lá, eu converso com a minha mãe por vídeo. Então, hoje está muito disponível para quem quer se desenvolver, Sim, parar de assistir a televisão, parar de assistir as novelas e acessar coisas maravilhosas. Gente, o YouTube, quanta coisa que o YouTube ensina pra gente. E quem quiser aprofundar mais, existe, né, as terapias que são pagas ou cursos que são pagos, mas quem sim, não quer investir também nisso, tem tanta coisa gratuita, é tanto livro que você consegue hoje baixar, tá muito disponível. Só quem sim. não quer mesmo que não vai É. fazer esse movimento de se desenvolver, de se espiritualizar, porque Mas tá muito hoje não fácil. é uma. Hoje não tem como você falar que eu não tenho, eu não tenho. Não, não existe, porque isso aí vai ser uma desculpa sua, né? Porque hoje, é que nem você falou, a gente está vivendo uma era totalmente diferente, né? É uma era, a era da informação. Só que tem duas polaridades também, né? Tem quando você toma essa consciência de você usar isso a seu favor, para você buscar coisas que vão agregar na sua vida, né? Aí sim você tem muito conteúdo gratuito, muita coisa bacana que vai fazer você crescer para o seu autoconhecimento, para aprender qualquer coisa nova, seja uma profissão, aprender a tocar um instrumento, aprender alguma coisa que vai te dar prazer, um hobby, qualquer coisa, tá tudo aberto, né? Que nem você falou, lá na roça, lá onde seu pai mora, já tem internet. Todo mundo tem um celular na mão, que tem acesso na internet a um mini computador, tem YouTube, tem livro em PDF, tem palestra, tem muita coisa gratuita. E também tem os pagos com um direcionamento maior ainda para encurtar o seu caminho, para pegar um É. atalho. Né? Só que do mesmo jeito que também tem isso aí, as pessoas que estão um pouco desconectadas, hoje a briga maior é pela sua atenção. Né? Uhum. Então você é bombardeado de informação e se você não tiver uma consciência, você entra num ciclo, né, parecendo aquela solinha de rato e fica naquele ciclo e não sai daquilo. Porque é tanta coisa também que não agrega em nada na sua É. vida, que só fica entretenimento inútil, assim, que só um prazer momentâneo ali para você dar uma risada, uma coisa que também vai te colocar para baixo, né? Principalmente hoje em dia, televisão, notícia que só passa desgraça, Uhum. só passa coisa que te coloca numa vibração mais abaixo aí, que faz você
sofrer outros sintomas aí. Então a gente está passando num momento, né, eu acredito que dos extremos, né? Sempre que acontece alguma coisa no mundo, existe um outro lado para colocar na balança É, isso. Então a gente está passando por um despertar em massa, isso é fato, né? A gente que está mais atento a isso percebe quantas pessoas vêm buscando, né, parar de olhar para fora e começar a olhar mais para dentro, começar a entender aquele vazio interno, que às vezes a pessoa já buscou fora, com coisas materiais, com casa, com trabalho, com prazeres, com vícios, né? E aí viu que nada daquilo preencheu aquele vazio, muitas vezes até aumentou. E aí quando a pessoa para de olhar para fora e olha para dentro, né? Que é até o tema dessa semana minha, que é cura, é estar dentro, né? Curando o seu interior, que na verdade você já tem tudo que você precisa. Basta compreender, né, as emoções, compreender o que as coisas que estão acontecendo na vida estão querendo te ensinar e levar a vida como uma escola, né? E aí sim você consegue enxergar que tudo que está acontecendo na sua vida é para o seu aprendizado, para a sua evolução. E aí sim você vai crescer, evoluir é, espiritualmente, vamos falar assim, né? é, Até pegando o. Pode falar. não, e assim, né, de um lado a gente tem aí a massa que ainda olha muito para fora, mas no outro contraponto a gente tem muitas pessoas se levantando para trabalhar com isso, né? Nunca se teve Sim. tantas pessoas trabalhando para o desenvolvimento humano, para a espiritualidade, com tantas terapias. Hoje em dia, essa outra ponta aqui está fazendo um movimento fortíssimo para ajudar quem ainda está adormecido, né? Sim, mas é legal também que todo mundo que passa por esse despertar, meu, pelo menos a grande maioria das pessoas que eu converso, com você provavelmente não foi diferente, porque você está fazendo um canal disso, você quer contar para todo mundo, né? Meu, é isso, tá muito mais perto da solução do que você está imaginando. Olha desse jeito aqui, a vida é assim, não é daquele jeito. Você quer contar, você entra numa euforia, só que às vezes você vai contar para as pessoas que não estão no momento ainda. Você acaba se frustrando, né? Eu lembro até no trabalho, quando eu passei por alguns cursos aí, né? E aí eu voltei totalmente diferente. E aí, só que eu olhava aquelas pessoas assim, todo mundo dormindo ainda, tipo, preocupada, com um monte de coisa na cabeça. Eu falei assim, nossa, meu, se essas pessoas soubessem o que eu tô sabendo aqui, se Então, elas sentissem o que eu tô sentindo, eu falei, meu, eu preciso falar. Só que você tenta falar para outra pessoa, acha que você tá ficando louco, né? é. Não entende, não tá na mesma sintonia com você. E aí, muitas vezes, você acaba se frustrando. Engraçado que eu passei por esse início de despertar, né, que fiz alguns cursos bem, umas imersões, e aí bateu, aquela sementinha brotou dentro de mim. E aí depois que brota, não volta mais atrás. E aí depois eu vi que eu comecei a entrar naquela mesma sintonia das pessoas que estavam ao meu redor. E aquilo começou a fazer mais mal para mim. Eu falei assim, meu, não, eu preciso sair desse lugar, não faz mais sentido, né? Eu queria sair, eu queria ficar sozinho, eu queria buscar até durante um tempo aí, eu achei que eu tava ficando meio maluco, porque eu falei, meu, ninguém me entende mais, né? Nem eu tô me entendendo. E aí você começa a ficar meio estranho, e aí daqui a pouco você vai achando outras pessoas que estão passando por outras coisas. Então a sua vibração vai atraindo outras pessoas, e aí você vai falar assim, opa, então não sou só eu de maluco aqui não, tem outros malucos também. Aí você vai ver que esses outros malucos não são tão malucos assim, né? Na verdade, são as pessoas que estão mais conscientes, estão mais acordadas do que está acontecendo. E aí É, você quer transbordar isso para fora, você quer falar isso para as pessoas, só que cada um tem seu momento. E aí quando você entende que cada um tem seu momento, você começa a respeitar também isso, né? Meu, cada um no seu momento. As pessoas que quiserem saber, elas vão te é. buscar, elas vão querer saber isso de você. Então, e acontece muito isso, eu recebo bastante relatos. Nossa, eu tô, né, sem amizades, minhas amizades, né, estão se desconectando, mas o despertar traz isso, dessa mudança de círculo de amizade. E uma forma da gente fazer o outro despertar, eu gosto muito de trazer um exemplo, que é quando você vai fazer uma viagem com um grupo de amigos. E aí você vai ficar numa casa com esse grupo de amigos. Só que você acorda cedo. Você desperta antes do seu dia. E aí você tem duas escolhas. Ou você vai lá, cutucar todo mundo nas suas camas, arrancar as cobertas, puxar e falar: olha, vamos acordar, já tá na hora. Olha aqui, ó, você não tá vendo o dia lindo? E isso vai gerar um desgaste. E as pessoas vão ficar com raiva de você. Não vão Isso. compreender por que você tá querendo acordar cedo. Agora, a outra opção que a gente tem é de acordar cedo, desse despertar e arrumar toda a casa. Preparar o café da manhã, colocar uma mesa, trazer flores, preparar o roteiro do passeio do dia. E quando aquelas pessoas acordarem, elas vão ver e falar: nossa, mas que legal, parece que é tão legal acordar cedo. O que a Selma está fazendo para acordar cedo?
deixa eu ver. E aí elas se interessam. Então, para a gente ajudar as pessoas, é melhor esse caminho de deixar elas no tempo, mas também mostrar, arrumar a sua casa, o seu jardim interior, para as pessoas verem essa mudança em você e despertar o interesse. Aí é infalível. Quando a pessoa vê que você está Aham. mudando, ela vai interessar sobre o que é que você está estudando, o que você está fazendo. Sim. Eu gostei desse exemplo seu, hein? Você nunca tinha ouvido essa história, não. Essa metáfora, né? Muito É, bacana. e Mas é ilustra verdade, bem, né? né? Sim, ilustra muito bem. Mas é isso que você falou, né? E quando você para de querer também fazer as pessoas acordarem meio que forçado, né? Você começa a ficar mais viver sua vida que nem você, meu, acordei cedo, vou arrumar o café da manhã, vou preparar, vou comprar um pãozinho quentinho, vou colocar flores e tal. As pessoas vão ver e falar assim, meu, nossa, ela acordou toda feliz, né? Deve ser muito gostoso acordar cedo mesmo, porque olha como ela tá resplandecente, sorrindo, feliz. Ah, eu acho que vou experimentar isso aí também. E aí a pessoa começa a experimentar e começa a gostar, começa a fazer sentido para ela e tudo vai fluindo, né? Então, cada um no seu tempo, né? É muito, muito bacana isso aí. E até pegando um gancho, Sam, queria que você falasse um pouquinho também sobre espiritualidade, né? Uhum. Provavelmente hoje é um tema que você fala demais isso no seu canal e espiritualidade para iniciante, porque muitas pessoas, né, a maioria e eu também passei por isso, vem de uma espiritualidade com base em religião, né, que às vezes tem algumas regras, dogmas e aquilo parece que se você questionar, né, sobre Deus, sobre algumas coisas, você está pecando, ou você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, né? E provavelmente por você ter nascido no interior, principalmente em Minas, aí que tem um berço mais católico, muito religioso e tal, como que foi essa virada de chave na sua vida, assim? Essa visão de Deus lá do alto, da nuvem lá, punidor, te punindo, te olhando, né? Cheio de regra, com essa espiritualidade livre que você ensina hoje para as pessoas. Fala um pouquinho dessa Ah, transformação que eu acho que é muito importante. nossa, eu amo tanto isso, só que é inevitável, que ri até a orelha, viu? Quando assim, eu já me empolgo para falar sobre isso, porque é um tema maravilhoso que eu amo demais. E eu comecei a me questionar. Tudo começou pelo questionamento. Questionar essas regras, questionar a sociedade, esses padrões. Né? Por que tem que fazer assim o assado? Por que essa igreja faz isso e aquela não? Porque realmente eu nasci num berço católico e frequentava a igreja e tudo, mas na adolescência. Depois passei um período sem frequentar. Cheguei aí na igreja evangélica com uma amiga. Mas só que nunca aquilo me preenchia, assim, sabe? De falar, nossa, esse aqui é o meu lugar e eu não quero sair daqui nunca mais. Nunca eu senti isso. E passei um bom tempo sem frequentar nada e considerava que a minha espiritualidade estava lá embaixo, nota zero. E não era uma área que eu queria também dar atenção. Falava, não, isso Uhum. aqui deixa para depois, para um outro momento. Isso. Mas aquela sementinha, né, os chamados vão chegando, os problemas, aí o vazio. E aí você fala, nossa, o que está acontecendo? Eu comecei a questionar, mas de forma muito natural. Ninguém Uhum. me falou nada, foi muito natural. E é isso que é legal da vida, né? A gente deixar a vida ir fluindo e Já fluir. acontecendo. E eu comecei a questionar, será então que somente os cristãos vão ir, né, para o céu? E todas as outras religiões, será que estão erradas? Por que as religiões da Índia são tão erradas? Porque eu aprendi isso, que aquele Uhum. povo que tem vários deuses, que aquilo lá, nossa, é Sim. errado e vão para o inferno. E eu não considerava isso como certo. Eu falava, como? Por quê? Que Deus é esse que escolheu só alguns? E esses questionamentos me levaram a estudar, porque eu sempre gostei de estudar muito e era muito cética. E esse ceticismo me fazia estudar mais e entender. E isso me estimulou a aprender cada vez mais. Eu fui aprendendo, entrando em cursos, fazendo muitas terapias comigo, né, muitos processos individuais. Fui aprendendo um monte de coisa. Eu falava, nossa, quanta coisa aqui que tem por trás de tudo que eu não sabia. Uhum. E fui ficando maravilhada. E na época eu estava trabalhando como coach, né, porque eu saí daquela empresa lá que eu estava, Uhum. fui empreender, trabalhei como coach, trabalhava com mulheres. Eu tinha grupos de mulheres de empreendedorismo e empoderamento. E engraçado que nessa época que eu trabalhava com essas mulheres, eu já falava de temas espirituais. Tudo que eu levava para elas tinha essa roupagem de uma vida espiritual, uma vida correta,
de descobrir o nosso poder, de colocar para fora o potencial. Só que tinha outro nome, né? Era mais para mulheres. Só que sempre eu tinha uma sementinha ali da espiritualidade. Eu pensava em começar um canal sobre espiritualidade, mas eu achava que eu não estava pronta ainda. Sempre achava que eu tinha que estudar mais, fazer um curso. Não, eu vou ter que ir para a Índia, passar um ano na Índia para começar. E aí começou a pandemia e eu recebi um insight. Por isso que é importante essa conexão da presença, da gente estar presente. Porque me veio um insight. Falar, não, nesse momento que eu estou, com esse tanto de conhecimento que eu tenho hoje, essa quantia aqui de conhecimento, eu já posso compartilhar com quem não tem essa quantia ainda. Às vezes uma pessoa tem metade disso e eu vou compartilhar um pouco mais. E aí, nesse insight, me veio até o nome, que foi Espiritualidade para Iniciante, porque seria para quem era tão iniciante quanto eu. Veio, então, da minha própria cobrança de não ser boa ainda o suficiente. E eu comecei com esse projeto do Espiritualidade para Iniciante. E, assim, foi um sucesso. Eu me encontrei super feliz hoje com esse projeto, estudando cada vez mais. E por um simples talento que eu tenho, uma simples qualidade minha, que é de estudar e compartilhar. Eu gosto dessas duas coisas. E às vezes, muitas vezes, as pessoas me falam, Selma, eu tô buscando meu propósito, eu não sei o que eu faço. E eu falo, é só você usar o seu talento. Mas às vezes é um talento tão simples que a pessoa não leva em consideração. Ela não considera isso como algo que ela possa ajudar outras pessoas. Porque você fala, gosto de aprender. E aí, né? Uma coisa simples, que eu vou fazer com isso? Mas olha o poder que isso tem. E aí vem toda a importância da gente se conhecer, da gente se potencializar, da gente ter pessoas ajudando. Porque nessa jornada, quantas e quantas pessoas me ajudaram. Muitos mentores, professores, terapeutas, cada um despertando um pouquinho em mim o que eu tinha de melhor. E foi uma jornada, é um processo, não é do dia para a noite que a gente tem essas transformações. E a gente tem que ter paciência com a gente, e é um processo que não tem fim. Então, é para sempre, o estudo é para sempre. E até comentando aqui, porque o pessoal às vezes não sabe essa questão do flamingo, né? Que o pessoal tava mandando os flamingos. É tanta sincronicidade, é tanto cuidado de Deus com tudo, que eu criei o projeto, me veio o nome. E eu entrei na internet para criar uma logo, um símbolo para eu colocar na página. E achei muito bonitinho o flamingo. Coloquei o flamingo, enfim, depois de algum tempo é que eu fui olhar o significado do flamingo. E o flamingo significa o nosso ser se iluminando. Aí eu falei, meu Deus, como assim que isso veio para mim, né? Foi aleatório e tem um significado tão profundo desse. E esse é o meu mote, é nosso ser se iluminando. Tudo que eu compartilho nas lives, conteúdos, é para o nosso ser se iluminar. Porque uma característica que todo mundo vê em mim é a minha paciência. Eu sou muito pacífica, sou muito calma. E mesmo diante de problemas, eu consigo me manter assim. E eu vejo que muitas pessoas não. E aí eu fui pensando, como que eu posso ensinar isso para as pessoas? Porque é tão gostoso ter uma vida mais leve, mesmo com problemas. Porque mesmo que a gente se espiritualize, que a gente se cuide, ainda tem os desafios. E como que eu vou poder levar isso para as pessoas? É isso que eu quero ensinar para as pessoas. Como viver essa vida leve. Não ficar levando tudo a ferro e fogo. E um outro detalhe importante é uma conexão que a gente precisa prestar atenção com a nossa infância, com os nossos dons. Que lá, quando eu nem tinha TV em casa, porque não tinha energia elétrica, meu sonho era ser atriz. Quando eu via TV em algum lugar, eu ficava sonhando em ser atriz, em estar na televisão, aparecer na televisão. E outra referência que eu tinha era de ser professora. Eram as duas coisas que eu falava na época. A atriz estava fora da cogitação, era só um sonho assim, né? Ser professora estava mais próximo. Mas hoje, com a internet, eu posso até falar assim, não, ó, tô aqui aparecendo na telinha, né? Pessoas de longe me assistem. Não sou global, mas estou na tela. Então, mas logo, logo tá global. E tudo se conecta, os nossos sonhos vão se conectando, tudo aquilo que a gente gostava na infância se conecta. Hoje eu me considero uma professora, ensinando nas lives, no curso, eu me considero essa professora.
E sim. é muita felicidade que não cabe no peito. É um tema que eu Você, amo, que eu você tem encontrei demais. você tem uma didática muito boa, Selma. Essa tranquilidade, essa calma que você passa fluidez, você passa, sabe as palavras, tem conexão com o que você fala, com o que você sente, né? Tá totalmente ligado. E é muito legal você contar essa parte da sua história, né? Que é uma grande dificuldade das pessoas, né? Que foi uma minha também. E hoje eu vejo que as pessoas ainda têm essa dificuldade de achar que não está pronta, né? Que sempre precisa de mais um curso. Ah, não, eu preciso fazer mais isso aqui. Não, né, que quando eu fizer aquilo ali vai estar bom. Não, ah, mas ainda não. E aí você esquece, né? Que é o insight que você teve, que o pouco que você acha que você tem é muito para as outras pessoas. Uhum. E tem muita gente que não sabe nem um terço, nem 10% do que você sabe. E se você começar a falar, as engrenagens do universo vão te colocar pessoas para ouvir o que você tem para falar, Uhum. né? Não é sobre a Selma, não é sobre outra pessoa, é sobre um propósito muito maior. Então, o fato de você tomar esse insight de, meu, eu já sei, eu já passei por alguma coisa, por mais que eu julgue que eu preciso aprender muito ainda, mas com certeza eu já posso passar uma mensagem, eu posso começar a transbordar um pouquinho para as outras pessoas que estão nesse processo. Uhum. E com certeza tem muita gente que está passando por essa dificuldade, principalmente da espiritualidade, né? Que tem muitos dogmas, muitas crenças ainda da visão de religião, independente de qual religião é, né? Sem julgamentos nenhum aqui, a religião em si tem um fundamento bacana para você começar a olhar para dentro, só que a partir que você fica amarrado nas regras dela e começa a comparar isso com outras coisas, aí que te trava. E aí que as pessoas querem sair dessas regras, começam a se questionar. E quando você começa a questionar, você vê que não vê sentido para algumas coisas, né? Que a religião não foi criado por Jesus Cristo, por Buda, por esses grandes mestres. Não foram eles que criaram a religião. Foram os homens que criaram a religião com partes do que eles falaram com outros interesses, infelizmente, né? Mas essa parte do transbordar com o pouco que você já tem é muito importante, né? Porque a gente tem mania de querer comparar sempre com o vizinho, com a graminha da pessoa que está lá em cima. Meu, aí você sobe um pouquinho e você se compara com o melhor ainda, com o melhor ainda. E esquece que tem outras pessoas que estão abaixo de você também, né? Não no sentido pejorativo, mas em sim no nível de consciência. Então, o que você sabe, você pode passar para as pessoas. Uhum. E hoje em dia, né, que nem você falou, já estou aqui na telinha, tem meu canal. Hoje não temos mais fronteiras. Tá tudo conectado. Já é tudo conectado no invisível, né? E agora estamos tudo conectado no visível. Uhum. Então, eu atendo pessoas do mundo inteiro, né? Eu atendo pessoas da Austrália, dos Estados Unidos, do Canadá, da Europa, de Portugal. E qual é a chance, né, de eu poder atender uma pessoa dessa alguns anos atrás? Antigamente era você tinha que ter seu lugar físico aqui, as pessoas tinham que vir até você e era só aquele espaço. Hoje em dia expandiu tudo isso, né? Então outros empregos estão sendo criados, outras coisas. Então basta você escutar sua vozinha interior, pegar o Uhum. seu talento, que nem você falou, né? Que você consegue, seja ensinar o que você já sabe, né? Passar uma mensagem, fazer um entretenimento, qualquer coisa. E aí você pode até levar isso como algo profissional no É. futuro, porque a partir do momento que você gera valor para alguém, o que você vai receber de volta, né, além da gratidão de toda essa coisa que é impagável, mas o dinheiro, né, é uma energia de troca, né? Então a Selma estudou, passou por um grande processo, teve um investimento grande e é mais do que justo, né? É você cobrar pelo um treinamento que você dá, que você vai colocar o seu coração, colocar o seu ensinamento, toda uma dedicação gigantesca para, às vezes, encurtar o caminho de uma pessoa que estivesse buscando sem você, Uhum. né? Pois é, Então, pode... eu já tinha já em mim essa sementinha de ajudar as pessoas, mas eu tive que passar por todo um processo de que esse ajudar, que lá na infância eu gostava de ajudar, eu não gostava de ver ninguém triste. Se tinha alguém triste, eu já ia lá para Uhum. conciliar os fatos, para levar uma palavra, fazer carinho. Eu me lembro muito de fazer carinho em quem estava triste. Eu já trago comigo isso da infância, de querer levar um conforto para as pessoas. E hoje o que eu faço, eu entendo como esse conforto. Eu levo uma palavra de conforto para ela. Só que se eu não transbordar isso, não vai ter espaço, né, para chegar ao novo, que eu preciso sempre estar aprendendo Uhum. mais, evolução é isso. E eu tinha essa barreira do não cobrar, como que eu vou cobrar pelo meu trabalho, não só por um trabalho espiritual, mas até por trabalhos mesmo,
outros trabalhos, eu tinha dificuldade. Sim, E eu tive que trabalhar isso. Porque o sim. universo, ele gosta do dar e receber. É preciso ter as Uhum. trocas. Então, hoje eu consigo ter essa compreensão de que é justo, mas eu tive que trabalhar isso. E todo mundo, resumindo, todo mundo precisa trabalhar muitas questões. A gente tem muitos traumas, muita coisa enraizada. Não merecimento, né? Não merecimento é muito forte, às vezes de cobrar ou de passar um valor, né? De você, seja no seu trabalho atual, de você falar, meu, eu mereço isso aqui. Às vezes para receber um elogio, às vezes tem pessoa que tem dificuldade para receber um elogio, né? A pessoa às vezes fala, nossa, como você está bonita hoje. Eu penso, não, mas não é, não, eu que fiz. É, Começa a querer se justificar das coisas, só recebe. Recebe, aceita, né? É coisa boa para você. Você vai dar aquilo de volta depois. Então é uma troca. Tudo é troca, né? E tudo precisa de pessoas para trocarem isso. Se você olhar toda a sua vida, toda a sua trajetória, tudo que você aprendeu hoje, todos os momentos, sempre tem pessoas no caminho, né? Uma pessoa que te leva num caminho, que te leva na outra, outra, outra. Uma sai, outras entram, e é esse movimento e eu me sinto das assim, consciências. eu me sinto retribuindo, porque tantas pessoas me ajudaram, tantos cursos que eu fiz, tantas mentorias e tudo, tantos Uhum. vídeos também gratuitos que eu vi. Hoje eu me sinto retribuindo para o universo tudo isso. Fazendo os vídeos, fazendo os conteúdos, cada post eu sinto que é uma retribuição aquilo que um dia eu Sim, recebi de ajuda. E a gente vai atraindo as pessoas com sintonia, sim. né? Todo mundo que está Mas aqui, por isso é exemplo, sem agora dúvida, né? tem uma sintonia com a É. gente vai Com atraindo. certeza. Todo mundo que está aqui assistindo, que está passando por aqui, né, tem essa sintonia, essa mesma frequência, essa vibração, essa atração, né? Essa ressonância, que nem eu falo aqui, porque tudo é ressonância, né? Tem a mesma frequência, aquilo se atrai, aquilo entra, um campo interfere com o outro aí, né? Acho Uhum, que tem até uma pergunta aqui de uma pessoa, deixa eu ver aqui. Como vocês definem corpo, alma e espírito? uhum. Olha, Tem alguma resposta para isso aí? olha, essa é um tema que eu ensino em alguma das aulas. Eu gosto da filosofia oriental, que é a filosofia que tem a definição do nosso corpo físico, etérico, o emocional, o racional, o búdico e o átmico. Esqueci de um, ó. Físico, etérico, emocional, racional, mental superior, o búdico e o átmico. Eu gosto dessa definição, que é uma definição oriental. E aí, Aham. algumas outras filosofias vão ter definições diferentes. Por exemplo, a definição da Igreja Católica, ela fala do Espírito Santo, do corpo, Espírito Isso. Santo, a nossa alma. A psicologia vai entender de uma outra forma. Os espíritas vão entender de uma outra forma, vão ter nomenclaturas diferentes. No espiritismo se fala do perispírito. São só Uhum. nomenclaturas para definir algo que é único. Que nós somos esse ser que é energia. Todos esses nossos corpos são energias, alguns mais condensados, né, como que é o nosso corpo físico, outros mais sutis, mas que compõem nosso ser, nossa consciência, e de que existe um fractal de Deus em nós. Em algum lugar, seja falando no nome do Espírito Santo ou no nome da alma, sempre vai ter um fractal de Deus em nós. E eu acho que a gente tem que ir compreendendo, estudando as filosofias e sentindo aquela que faz mais sentido para nós, aquela que se torna a Uhum. nossa verdade, que ressoa com o nosso coração. Mas não se prendendo muito às nomenclaturas, porque são apenas palavras. Aqui no mundo físico a gente precisa das palavras. No mundo energético espiritual, nem palavras não existe. A gente só precisa Exatamente. compreender o ser divino que a gente é, a partícula de Deus que nós somos perfeitos, que nós estamos aqui com uma consciência para evoluir. Isso que é importante, mais do que essas nomenclaturas que os humanos definiram aqui. Com certeza. É legal você falar em nomenclatura, né, São? Porque o universo não fala português, indiano, francês, inglês. Ele fala vibração, né? Fala energia, né? Então, se você olhar como tudo é energia, em diversas vibrações, e Uhum. quando você sente alguma coisa, tem uma intenção, essa emoção, esse pensamento que às vezes a gente tem,
é uma frequência, é uma vibração. E é isso que vai ressoar com uma outra pessoa, né? Às vezes você bate o olho numa pessoa sem conhecer, parece que você já conheceu ela há muito tempo, né? Você tem essa troca, por quê? Você está em ressonância com ela. Tem pessoas que não batem com você porque não está na mesma vibração. Então, a linguagem do universo que eu falo aí, que eu gosto dessa parte mais de física quântica, de energia, é a vibração, né? Que até Nikola Tesla fala para descobrir os segredos do universo, basta você pensar em termos de energia, frequência e vibração, né? Que você vai entender o que está nos bastidores, o que está no invisível, né? E pegando o gancho aí da parte do corpo, alma e espírito também, só para dar uma contribuição minha, eu acho que o mais importante, né, para não se apegar a esses rótulos, nomes, tudo que nem a Selma falou, que cada filosofia que você estuda tem uma explicação para aquilo, mas é só para dar uma lógica para sua mente consciente compreender isso. Mas o fato é, acho que a primeira coisa que todo mundo deveria entender é que você não é esse corpo físico, né? Você está esse corpo físico, você está Selma, eu estou Luiz. Então a gente está temporariamente humana, que nem a Mai fala aqui, vivendo essa experiência aqui, né? Mas nós, em essência, somos algo muito maior. Você pode falar espírito, alma, centelha divina, eu superior. O nome que você dá não importa, mas sim que você é um fragmento, né, da consciência maior, da consciência universal, e você está a consciência maior está se experimentando em várias partes. Seja a Selma, o Luiz, a João, a Maria, um gato, um cachorro, um animal, uma pedra, a água, tudo tem consciência, né? Em certas formas. Aí, se você olhar o corpo humano mesmo, né? As nossas células, os nossos órgãos, né? Cada partezinha da gente tem uma inteligência, tem uma consciência ali que tem uma função específica, né? Por que as células do seu coração não misturam com a célula do seu pulmão, com outros órgãos? Porque cada um tem uma matriz, né? Cada um tem uma função específica, cada um tem uma consciência, uma inteligência que está sendo orquestrada pela consciência maior. E quando você compreende que você não é o seu corpo, você não é a sua mente, você não é esse reflexo que você enxerga no espelho, você é algo muito maior, né? Esse algo maior, você pode falar que é um fractal, que aí a soma de todos esses fractais une o todo, né? Que é a consciência universal aí. Então, quando você tem essa compreensão que você está aqui experimentando somente essa encarnação, essa passagem aqui, que você, como consciência, provavelmente viveu outras vidas, outras experiências e com certeza vai viver outras ainda, né? Seja aqui no planeta Terra, em outro lugar, dependendo do seu nível de consciência, de evolução, e até entender que você faz parte do todo e começar a voltar, vamos dizer, para a fonte aí, para você trabalhar em outros orbes aí. E você falando isso, eu tive aqui uma lembrança da primeira vez que eu ouvi tudo isso. Foi uma terapeuta que eu estava fazendo um acompanhamento, ela me explicando que nós éramos um fractal de Deus. E ela teve que praticamente fazer um desenho para eu entender o que era isso, um fractal de Deus. Ela me deu o exemplo de um vidro que se quebra. Que quando um vidro se quebra, ele divide em vários pedacinhos, em vários fractais. Mas ele continua sendo vidro. E eu custei para entender isso. Então, olha como que é o nosso nível de consciência, ele comanda. Lá atrás, eu não conseguia compreender nem isso. Foi preciso dias e dias maturando essa ideia, trazendo essa compreensão. E hoje eu compreendo que nós somos a semente da laranja, que ela some na terra quando germina. Se você cutucar a terra para encontrar a semente da laranja, ela sumiu. Só que agora já tem um pé de laranja. E Deus é isso. Se a gente procurar Deus aqui, a gente não vai achar. Porque ele se diluiu e nós nos transformamos nesse poder, mas só que ele não está aqui. Mas nós somos um fractal de Deus, um pedacinho de Deus. Existe um pedacinho de Deus em nós. E assim como Deus é perfeito, nós também somos perfeitos. Deus não ia fazer a criação dele imperfeita. Quando a gente assume que nós somos imperfeitos, nós estamos falando que Deus é imperfeito. Então, nós temos que trazer a compreensão dessa nossa perfeição e de que tudo que a gente está vendo no mundo, que a gente vê aqui, falar tanto sofrimento, escassez, são distorções do ego. Nosso ego distorceu tudo, o inconsciente coletivo distorceu, aí veio as brigas, as guerras, mas Deus não criou isso, jamais Deus não criou isso. Foram as distorções do ego humano. E é isso que a gente está aqui para corrigir.
E é isso que, né, o despertar vem trazer para a gente, dessas correções da nossa visão. Imagine quando todas as pessoas conseguirem enxergar um mundo perfeito. Imagina só dentro da sua casa. Imagina se você morasse, Exato. se você não convivesse com mais ninguém, dentro da sua casa. Você tem a visão de que o mundo é perfeito, de que você é perfeito, de que não existe brigas, que não tem motivo para você brigar. E aí, se a sua esposa também tem essa compreensão, acabaram as brigas dentro da sua casa, ou seja, você vive num mundo perfeito. Aí a gente amplia agora no planeta Terra. Quando todas as pessoas tiverem a mesma visão, que não existe motivo para brigar, não existe motivo para guerra, não existe comparação com o outro, egoísmo. Quando tiver essa compreensão, todas as pessoas vão viver numa harmonia. Mas esse é um trabalho de Com formiguinha. certeza. É. E é bem por aí, né? Porque é individual, cada um tem que ter sua compreensão, e o fato de você tomar essa consciência, você vai começar a vibrar naquela frequência. E aí, inconscientemente, né, você vai influenciar aquela pessoa para também estar naquela vibração. Ou aquela pessoa ela vai sair de perto de você porque vai se sentir incomodada, ou ela vai querer ficar mais próximo de você porque está sendo gostoso para ela, está sendo bom, né? Eu acho que a visão de Deus também, que todo mundo deveria começar a compreender, é que Deus não é um ser com cabeça, tronco e membros, que nem lá no alto da nuvem e tudo mais. Deus é amor universal, né? Deus é essa energia que complementa o todo aqui. E o lance de você falou que da comparação também, né? Que será que é Deus é justo e injusto? Foi um dos questionamentos que eu comecei a fazer, né? Que eu comecei a comparar. Falei assim, meu, mas por que umas pessoas nascem, se a vida só tem uma chance, né? Você nasceu, morreu e acabou, você vai para um julgamento, sei lá. Por que umas pessoas nascem na favela, nascem sem mãe, sem pai, nascem às vezes com uma vida totalmente complicada, e outros nascem com uma mãe, com um pai carinhoso, nascem numa família com uma condição financeira melhor? Meu, será que por que Deus é injusto assim? Por que está fazendo isso com as pessoas, né? É muita sacanagem. E aí você começa a compreender esse lado da espiritualidade, né? Que aqui cada pessoa está vivendo uma experiência ali que provavelmente foi ela mesma, como consciência, como ser espiritual, que decidiu escolher aquela família, aquele pai, aquela mãe, para vivenciar algumas emoções, para a evolução dela, não só dela, mas também para a evolução daquele ciclo, daquele sistema, daquela família, né? Porque quando tem um filho vivenciando, o pai, a mãe, toda a família, todo aquele meio está aprendendo, tem essa troca. Então, quando você tem essa compreensão que tudo é uma troca, tudo é um aprendizado, e você está vivendo esse momento aqui porque você precisa passar por esse momento para construir, né, o seu plano aí evolucional e aí você ir para os próximos degraus da evolução. E bom você falar essa questão de Deus, porque hoje eu não frequento nenhuma igreja, mas eu acho que cada um tem o seu momento. É como trabalhar em home Sim, office. Se você com tem certeza. na sua casa, se você tem a disciplina de sentar na mesa, ligar o seu computador, fazer o seu trabalho em casa, se você tem um ambiente tranquilo, tudo. Tem gente que está amando home office. Tem gente que está detestando, porque não tem a disciplina, Uhum. não tem o ambiente apropriado. E a mesma coisa em igreja. Quando a pessoa tem a disciplina de estudar, de ter seu momento de oração, de conexão com Deus, ela já pode se desligar de uma igreja, se assim for da vontade dela. Mas tem pessoas que ainda Aham. têm a necessidade de ir trabalhar no escritório, de ir na igreja, porque precisa do ritual. Mas hoje eu me Uhum. sinto muito mais conectada com Deus. Vivo uma vida muito mais correta, não sou santa, mas vivo uma Sim. vida com muito mais, de forma mais correta, porque eu passei a identificar realmente quem é Deus. Até então, eu acreditava no Deus homem, para mim era uma figura humana mesmo, o Uhum. formato, que ficava lá anotando. E a minha cabeça não conseguia compreender como que Deus conseguia saber de todos os pecados de todas as pessoas. Aham. Olha como que é inocente isso. E hoje eu acredito no Deus cósmico, que é uma energia do amor incondicional, que está em todos os espaços. Uhum. E nós temos um pedacinho Onipotente, dessa. onipresente, em todos os lugares ao mesmo tempo, né? É um Exato, fragmento vivenciando e unificando a informação, indo para um lugar único, né? Para uma base de dados única. exato. E a gente precisa, e a gente tem um pedaço dessa energia cósmica, que é a nossa Sim, consciência. Então, a nossa consciência trabalha como o divino. E isso me aproximou muito de Deus, muito. Eu sou muito mais próxima de Deus hoje, tenho muito mais fé, as coisas fluem muito melhor na minha vida a partir dessa compreensão.
E é preciso a gente ter o conhecimento. É o Sim. conhecimento que liberta. Eu amo estudar, eu sou suspeita para falar, porque nem todo mundo gosta disso. Mas você conhecer, e coisas simples, olha, quem é o Deus que você está rezando? Para qual é o Deus? Uhum. Qual que é a imagem dele que você faz? É importante, isso te aproxima desse Deus e Sim. faz você vibrar numa energia melhor e faz a vida assim melhorar. Porque se você vibra em uma energia melhor, a vida acontece de forma melhor, mais leve. Com certeza, Selma. Meu, é excelente, né? Excelente, tanto é que, meu, já passou aqui mais de uma hora a gente falando aqui, o negócio vai fluindo, o papo vai, o papo vem, você nem vê a hora passar. Nossa, tem Como é tanta coisa gostoso para quando tá, falar que a gente ficaria a noite dá inteira. vontade de fazer, ficar diretão aqui, né? Mas é gostoso. Esse assunto também de espiritualidade, eu também tinha essa parte de igreja e me afastei durante um pouco porque eu não me sentia, parece que alguma coisa em mim não batia com aquilo. E aí eu até me cobrava, me punia por estar distante, mas não era aquele Deus que eu queria. E aí depois que eu entendi essa espiritualidade diferente, entender o que é Deus, né, que é esse todo, esse amor universal, e eu sou parte disso, né? E aí tudo isso mudou e com certeza eu trouxe, me aproximei muito mais dessa espiritualidade para mim, né? E é muito legal esse despertar de consciência para você entender quem é você em essência, né? Eu acho que para as pessoas se libertarem, né, sair desses dogmas, dessas crenças, dessas regras, às vezes que trava a sua vida, eu acho que o primeiro questionamento dela é entender quem ela é, né? Uhum. Quem ela está, né? E aí sim, com esses questionamentos, ela vai atrás e aí cada um tem seu processo e quando você está disposto ao novo, né, a uma nova informação, essa informação vai aparecer, É. né? Seja através de um vídeo no YouTube, de uma pessoa que vai aparecer na sua vida, de um evento, de um insight, de um sonho, infinitas possibilidades, né? O como, não se apegue muito ao como, se apegue em saber aonde você quer chegar e se permitir para o novo, né? Se permitir ao desconhecido. E aí tudo vai acontecendo no tempo que tem que acontecer. Tudo é perfeito. Uhum. Não é colocar o pé que Deus coloca o chão. Se você se permitir, se existir esse movimento interno de querer e você se permitir, ó, o caminho vai se abrir e cada caminho é muito individual. Eu contei o meu caminho porque pode inspirar algumas pessoas, mas Sim, cada caminho é único, individual. É só você deixar abrirem as portas e você tem que trazer essa presença, o autoconhecimento para você ver sim, também se aquela porta é para você. E você vai entrando e vai fluindo, com certeza o caminho vai se abrir para você, com certeza vai com ser certeza. leve. Mas é legal a gente compartilhar as histórias, né, Selma? Até a ideia de trazer essas pessoas aqui, você, uma delas, mas as pessoas que já passaram aqui, é justamente para contar a história de vida delas, porque muitas vezes, quando você ouve uma pessoa contar uma história, você começa a se identificar com várias coisas. Você fala assim, nossa, eu era assim, eu sou assim, nossa, eu travei aqui e ela conseguiu, nossa. Aí você começa a dar insights para as outras pessoas. Então, isso é importantíssimo, né? Então, o lance de compartilhar as histórias todo mundo deveria, primeiramente, se orgulhar da sua história, né? Honre a sua história, orgulhe da sua história, porque você só está aqui hoje devido à sua história de vida, né? E aí, quando você olha com um olhar de aprendizado, de coisas positivas, né? Por mais que às vezes tem problemas, desafios, mas você está aqui, você superou muitos deles e vai superar outros, né? E a vida não vai ser perfeita, linda, maravilhosa a todo momento. Sempre vai ter problemas, sempre vai ter testes. Para quê? Para você evoluir, para você crescer, para você aprender. Esse é o significado da vida, né? É vivê-la, né? É você aprender através de tentativas, de erros, de acertos. Às vezes você vai ter que cair, às vezes você vai ter que ralar a cara mesmo, aí você vai ter que depois, opa, por ali não dá, então deixa eu tentar outra coisa. E é assim, vai tentando, não se puna, não se cobre de nada, tudo no seu tempo, né? Tá tudo certo. Se, eu tô velho para isso, eu tô velho para aquilo, não, já passou. Não, não tem nada disso, né? Você é um ser infinito, imortal, né? Quem vai embora aqui é só nosso avatar, só nosso corpo físico, mas você continua, suas memórias, sua mente, tudo essa expansão que você já está vivendo aqui, você vai levar para outros planos, né? Depois você vai ver lá se você vai voltar, se não vai para outro lugar. Aí é outro patamar, né? Mas antes da gente despedir aqui, Selma, queria tirar um print com você aqui, dar um sorrisão lindo aí, para a gente tirar um print aí. As pessoas que estiverem assistindo até agora aí,
tira um print, marca o Instagram da Selma, o meu, e coloca lá a hashtag que a cura está dentro, né? Que a gente vai repostar aqui no nossos stories lá. Então vamos lá, deixa eu tirar o meu aqui. Então vamos. Show de bola. Então, Selma, é um papo sempre excelente conversar com você. A conversa flui, parece que tem uma conexão muito grande assim, né? E as coisas, os assuntos, né? O propósito é muito parecido, muito igual, né? Estamos na mesma linha. Então, vai falando de assuntos gostosos, o papo vai fluindo e você não vê a hora passar, né? Então, antes da gente se despedir aqui, com certeza a gente vai fazer outras lives no futuro aí. Se quiser deixar suas considerações, falar aí sobre o seu treinamento, falar para as pessoas aqui, ó, todo mundo tem que seguir a Selma lá, porque tem muita coisa boa, principalmente para as pessoas buscadoras aí do autoconhecimento, da expansão de consciência, da espiritualidade. Segue a Selma lá, que tem muita coisa bacana, ela tem um treinamento também lá, bem legal. Então, pode fazer suas considerações finais aí, falar do seu treinamento, falar das suas coisas aí, que a gente encerra. Convidar todo mundo para ser flamingas e flamingos, porque lá a gente está formando um ninho de flamingas e flamingos, que somos seres em busca da iluminação. E se você não gosta de estudar, me siga, porque eu amo estudar e vou passar tudo mastigadinho. Eu passo mastigadinho. E se você também gosta de estudar, também vá para lá, porque juntos a gente pode aprender e é sempre bom compartilhar. Hoje eu estou transbordando aí meus conhecimentos, o que eu tenho estudado aqui no Instagram, no YouTube. Estou transbordando também no curso Espiritualiza, que está sendo incrível. Já já vai ter nova turma aberta para você se aprofundar mais, ficar pertinho. Então, todos são muito bem-vindos a conhecer mais, a estar lá acompanhando. E quero também convidar aí as flamingas que estão aqui, né? Que acompanhem aí você, o seu trabalho, as suas terapias, que são maravilhosas, que a gente vai contribuindo um com o outro, não existe concorrência, a gente se complementa. Exatamente, só complemento. E é maravilhoso essa troca, é sempre muito bom falar com você, o universo nos uniu aí através da Mai, das aulas lá da Mai, e eu só tenho gratidão por ter me conectado com você, por essa sintonia, gratidão pelo convite, gratidão a todos que estão aí assistindo, gratidão por estarem aqui. Bom, eu que agradeço também, Selva, a gente ter se conectado, né? Não, com certeza não foi o acaso, tem um propósito maior para tudo isso aí. Então, eu agradeço você por ter aceitado o convite aqui de volta, né? E com certeza teremos outros bate-papos aí para a gente filosofar um pouquinho, transbordar, aprender um com o outro, trocar essa experiência, que essa troca eu acho que é a coisa mais rica que existe, né? Não só eu e você, mas a troca para todo mundo aí que está participando também, né? Que todo mundo está trocando de uma certa forma, se está passando alguma coisa, está aprendendo alguma coisa, sempre tem essa troca. Então isso que é incrível, né? E sempre olhar mais para dentro, né? Parar de buscar as coisas fora, né? A gente precisa de um conhecimento fora, lógico, mas reflita sobre isso, olhe para dentro, porque muitas das respostas que as pessoas procuram ela mesma já sabe, né? Então, antes de perguntar para o outro, pergunta para ela mesma, meu, como que eu faço isso aqui? Pergunta, se questiona, que as respostas vão começar a aparecer na sua vida, né? Então, Selma, gratidão aí pela noite, gratidão pessoal que está até agora aí, ó, acompanhando, gratidão por todo mundo que participou e quem vai assistir isso aqui também depois gravado, vai ficar gravado aí também. Muito obrigado aí por estar conectado com a gente, com essa egrégora de luz aí. Vamos somar cada vez mais aí e ajudar esse momento de transição que a gente está vivendo na humanidade toda aí. Então, gratidão, Selma. Muito obrigado. Beijão no seu coração aí e que venha muitas flamingas e flamingos ainda para o seu time. Amém. Muito obrigada. Gratidão a todas aí que comentaram, que estão expressando gratidão, que mandaram elogios e tudo mais. Sou muito grata. É bom demais, né? Muito obrigada, viu? Boa noite. Então é isso aí, pessoal. Boa noite para vocês aí, bom descanso e amanhã tem mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.